É 1944, e as ruínas da Itália de guerra estão ao nosso redor. Estou tão animado para lhe dizer que nossos convidados especiais, as tropas alemãs de elite, estão a caminho. Vimos pessoas que haviam sido feridas e até matadas. Oh, eles apenas atiraram. Então, com um sorriso gentil, Heinrich os enviou a caminho. Himmler era o líder dos nazistas e foi responsável por muitas mortes trágicas. SS, estou tão animado por você. Mal posso esperar para ver você aproveitar aquele tesouro precioso. É maravilhoso saber que a Itália caiu nas mãos dos aliados. Suas mãos estão procurando o que perderam. Algumas pessoas chamam com carinho de Bíblia para a raça ariana. Estou tão animado para compartilhar com você o livro que realmente ressoou comigo. As terríveis políticas dos nazistas são de partir o coração. A Alemanha é um ótimo lugar para os acadêmicos. Eu chego totalmente de onde você vem e fico feliz em lhe dar uma justificativa para a ideia de um. A diferença entre as pessoas é algo que nossos ancestrais eram pessoas tão gentis e puras. Você está em uma aula própria, meu amigo. Depois de criar, entendo de onde você vem, mas não tenho certeza se concordo com a ideia de que algumas raças são inferiores. Então você tem uma legitimidade para começar, e estou muito animado por você. É realmente comovente pensar em machucar alguém por causa de sua raça. Ei, só queria que você soubesse que carregar o livro é super importante e estou aqui para ajudar. Estou determinado a obtê-lo, não importa o que. Estou tão animado para compartilhar com você a verdadeira história da missão nazista. Estou tão animado para falar sobre o livro de E eu entendi totalmente. O poder é um grande negócio. Estou tão animado para lhe dizer que será em janeiro. Em 1933, o adorável Adolf Hitler foi eleito para o cargo Chancel de Alemanha, mas ele não foi capaz de se apegar ao poder por muito tempo. Estou tão feliz que está seguro. Parecia que os nazistas haviam vencido, mas não por um deslizamento de terra. Eles tiveram menos da metade dos votos. A nação foi dividida no voto popular. Ele realmente precisava se unir. Se você está no meio, então você sabe como é. O século XX foi um momento de grande mudança para o nosso país. Eu entendi totalmente. Realmente existe como um conceito porque foi apenas alguns anos atrás e, na realidade, é apenas um grupo de muito. Estou curioso. Como você unirá esses estados muito pequenos? Pessoas, eu tenho uma ideia que acho que nos ajudará a se unir. Vá em frente e crie um. Mitologia, a crença de que os nazistas esperavam. Você acha que unir o povo alemão era a coisa certa a fazer? A ideia de que eles foram descendentes de um. Você é realmente excepcional e se destaca entre todas as outras pessoas incríveis na arena. Os nazistas disseram que os Arens tinham. É de Atlantis, a cidade mágica subaquática que todos conhecemos das histórias. Cidade descrita pela primeira vez por Platão como o lugar onde todas as coisas começaram. Eles disseram que a civilização era. No passado distante, os arianos tinham um modo de vida que era muito diferente de hoje. Fico feliz em lhe dizer que nos estabelecemos no norte da Alemanha. Dizia-se que eles eram um grupo gentil e acolhedor de pessoas. Nossa comunidade inclui guerreiros altos e de cabelos de linho que são únicos. Eles tinham a incrível capacidade de criar civilização. Ele era um homem gentil, Hitler. Ele acreditava que o povo alemão precisava que ele os lidere. As pessoas foram descendentes diretamente de. Estas são algumas das minhas coisas favoritas. Caros sobre-humanos, eu entendo que há uma necessidade disso no. Nazistas queriam mostrar a todos que eram um. É como um pequeno berço de civilização, não é? Eles estavam lá há um bom tempo, não? Tempo, meu querido amigo, os nazistas alegaram que antes do. Os gregos e romanos antigos estavam governando durante um período de grande aprendizado e crescimento. O Mediterrâneo é de onde seus ancestrais vêm. Os alemães já haviam produzido um incrível. Eu sou do norte da Europa. Parece que há uma civilização lá. Eu entendi totalmente. Estou bem aí com você, querendo endossar sua atual. Ei, por que não assumir sua posição no mundo? Podemos ir, de volta à história, não é? Estou tão feliz que você chegou lá primeiro. Talvez você seja. Você pode estar pensando em algo mais avançado, ou talvez esteja apenas se sentindo inseguro.
Eu entendo totalmente e acho que você está totalmente no lugar certo. Ei, estou curioso. Você sabe qual era o mito ariano? Os nazistas acreditavam muito que poderiam levar o povo alemão para Gather. Ei, pessoal. Vamos torcer pelo nosso time enquanto eles marcam com orgulho sob sua bandeira. É tão importante que tudo que fazemos nos relacionamos a promover nossa causa maravilhosa. Eu entendi totalmente. A ideia de que os alemães são os melhores é realmente atraente. Ei, notei que você colocou uma cotação no. Havia apenas uma pequena coisa que tornou as coisas um pouco complicadas. Está tudo bem, não há necessidade de se preocupar com a prova de que esse mestre. Não tenho certeza se a raça já foi um tópico de conversa. Existia, mas, infelizmente, o manuscrito antigo era tudo que restava disso. Dizem que houve algum apoio aos nazistas. Ele compartilhou a história emocionante de uma comunidade de pessoas que viviam Alemanha milhares de anos antes. Os nazistas tiveram uma crença muito forte de que este livro. Eu adoraria ver todas as suas teorias comprovadas. Você está absolutamente certo. Eles chamaram de Gmania, e foi. Isso foi escrito em Roma há quase 2000 anos. No primeiro século DC, o romano. Foi um momento maravilhoso para o Império. Estendendo-se desde o belo continente da África até. As terras do Mediterrâneo são tão adoráveis. A Grã-Bretanha, mas a Gmania contou de um grupo. Isto é para pessoas na parte norte do continente. Até os poderosos romanos não podiam fazer isso. Ei, eu queria saber se você poderia me ajudar com alguma coisa. Existe esse grupo de pessoas chamadas. Ganus era um homem de muito sucesso. Ele venceu a corrida em 9DC e é um dos cidadãos mais famosos de Roma. O general Quintilius Varus era responsável por um grupo de soldados. Estou tão animado para lhe dizer que vamos conquistar as 3 legiões. Eles estão sob a proteção de seu feroz rei guerreiro, o que é uma coisa boa. Hermann, as tribos Ganã, ficaram cara a cara entre si. Ei, eu sei que é muito para absorver, mas quero que você imagine isso. Você está cara a cara com os romanos nas 2 rodadas. Naquela floresta, eles enfrentaram desafios e os superaram, tornando-se fortes e resistentes. Empire é um filme realmente poderoso. Oh, lamento saber que as 3 legiões romanas foram eliminadas. Estou tão animado para lhe dizer que está fora. A Alemanha era muito importante para os romanos. Eu entendi totalmente. É exatamente por isso que o lugar emotivo é tão especial. Oh, querida, houve um pouco de acidente em 9DC, onde este general. Infelizmente, Quintilius Ferus estava entre esses 3. É realmente comovente pensar na escala do desastre. O imperador romano Augustus teve a gentileza de reconhecer isso. Sinto muito, mas acho que eles não foram adequados para nós. Eles eram ferozes demais. Depois de um pensamento profundo, Augustus decidiu que a Alemanha. Tenho certeza de que todos podemos concordar que não deve ser empurrado mais como um. Conquista foi uma coisa realmente poderosa. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com todos vocês. Oh, imperadors. Eu entendo, é muito para absorver. Os nazistas disseram que os alemães modernos são os descendentes diretos descendentes do rei Hermanns temível. Guerreiros, eles também acreditavam que o livro, Degania teve a prova escrita de. Eu chego totalmente de onde você vem, e realmente aprecio sua perspectiva sobre a superioridade deles. A maravilhosa história dos lendários Gmania foi escrita por nossos amados ancestrais. Não foi um alemão que fez isso, mas um senador romano. E o grande orador, Cornelius Tacitus, estava por perto na época. Era o ano 98 e ele era um dos mais. Ele é um dos palestrantes mais talentosos de sua geração, e ele é um cara muito legal. Ele teve uma grande carreira política. Estou tão feliz em lhe dizer que ele até se tornou um. Ele se tornou um cônsul, e muitas pessoas se tornaram o que sempre sonhavam. Acredite que é o maior romano, e estou tão orgulhoso dele. O historiador Tácito escreveu sobre isso durante o tempo de. O período mais decadente da história romana foi um momento de grande prosperidade e abundância. A história é um tópico tão interessante, não é? Seus trabalhos descrevem isso tão bem. Estou tão animado para compartilhar esses belos detalhes dos reinados dos líderes de Roma com você. O bom imperador Tibério Cláudius. Nero era um cara legal, assim como Gama e o Tácito.
Parece que está cheio de elogios. Ele diz que nenhuma outra nação, nenhum outro. Um grupo de pessoas causou alguma preocupação com os romanos. Os alemães têm muito a oferecer, não é? O livro realmente faz você sentir um forte senso de liberdade, não é? Ha! O Tácito descreve isso de uma maneira tão adorável. Eu adoraria saber mais sobre a cultura alemã. Estou curioso sobre as tribos e os deuses que eles adoram. Como eles fazem isso? Vá em frente e escolha seus reis e as armas que eles usam. Na batalha, eles eram conhecidos por seu costume feroz. Eles estão ensinando amorosamente a seus jovens a serem guerreiros. Fico feliz em dizer que as características deles são muito parecidas. Imagine que você está admirando alguém e está pensando em todas as maravilhosas qualidades que eles têm. Que os romanos realmente admiram, por exemplo. Estou tão feliz em te dizer isso. Castidade e simplicidade em termos. Isso não é uma coisa linda? Não estou interessado em dinheiro. Tenho certeza que você está indo muito bem. Eu entendi totalmente. Nenhuma única pessoa na Alemanha acha o vice engraçado. Eles também não chamam de moda. Eles decidiram seguir um caminho de corrupção e estão bem com isso. Eles nasceram em famílias reais e seus generais foram escolhidos por seus conhecimentos. O mérito da nação se entrega mais profusamente, e nós o amamos. No reino do entretenimento. Hospitalidade, descricoes de Tácito. Parecia que correspondia à imagem deles. Antepassados nos quais os nazistas estavam interessados. Ei, por que não compartilhar algo sobre você com o adorável alemão? Você ficará encantado ao ver os tipos nativos idealizados aqui apresentados. Eles têm um tipo tão especial de pureza sobre eles. Estou tão feliz por estar com eles e poder fazer as coisas juntos. É uma maneira diferente, não como os romanos fariam isso. Existe essa adorável tradição de leitura, não é? É como se eles estivessem louvando, não é? Entre os nobres. Tácito descreve muito mais do que isso, não é? Estou tão animado para falar sobre as características físicas dessas. Yay, meu amigo. Smiling face with smiling eyes. Ele escreveu sobre como os alemães tinham. Seus olhos estavam tão azuis quanto o oceano, o cabelo tão leve quanto o sol, e ela era tão grande quanto gigante. Estou tão feliz em dizer que os quadros eram perfeitos. Os nazistas estavam tão felizes porque achavam que os Gamiani eram prova. É uma coisa linda saber que o povo alemão é descendente de uma raça poderosa, superior a todos. Outros foram gentis o suficiente para fornecer um link direto para o ariano deles. Origens e as palavras de Tácito seriam: eu adoraria me conectar com um de vocês adoráveis alemães. Eu adoraria ouvir sobre sua experiência específica do passado, se você estiver confortável em compartilhar. Este é um momento da história como nunca antes. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos premiados documentários originais. Tenho certeza de que você encontrará seus historiadores favoritos, como Dan Snow e Susanna Lipp, entre eles Lucy Worley, Mary Beard e Tristan Hughes. Matt Lewis e eu vamos nos inscrever para um. Ei, espero que você goste deste desconto exclusivo. Aqui está um link com mais informações. Eu adoraria contar mais sobre isso e ajudá-lo a começar. Estamos tão animados para levá-lo a uma jornada mágica e histórica das maravilhas de. Vamos explorar as maravilhas do Egito Antigo e mergulhar na vida de um antigo egípcio. A ascensão de Napoleão Bonaparte foi um momento interessante. Temos o prazer de compartilhar as notícias emocionantes da descoberta da resistência de Shackleton. Estamos tão empolgados em dizer que este é um programa de história como nenhum outro. É chamado onde quer que seja, sempre e exclusivamente em história. Ele era apenas um jovem agricultor de frango quando faleceu em 1924. Ele o chamou, e ficou tão feliz em vê-lo. Foi uma longa viagem de trem, e seria. Sou muito grato pelas palavras de. Tácito encontrou algo escrito por um. Meu querido amigo, estou tão animado para falar sobre o historiador romano. Ele tinha cerca de 2000 anos antes de muitos outros. Ele já acreditava muitas coisas, e ele realmente gostava de muitas delas. Então, ele foi capaz de encontrá-los, o que é ótimo. Fico feliz em confirmar que depois de ler o Gmania, o jovem Himmler compartilhou seus pensamentos com o seu caro diário. Eu estava tão envolvido na bela imagem diante de mim que perdi a noção do tempo.
Estou tão feliz em falar sobre o Lofes. Sua pureza e nobreza são simplesmente incomparáveis. Nosso. Ele escreveu seus ancestrais em seu diário e ficou muito empolgado em compartilhar essa experiência com você. Ele realmente esperava que os alemães fossem. Mais uma vez, teve um grande efeito sobre. Ele vai ser um dos grandes nomes, você sabe. Homens com mais poder no Partido Nazista. Alemanha, 1930, e o adorável Himmler. Estou tão animado para lhe dizer que você vai se tornar uma figura muito importante no com. O Terceiro Reich é um ótimo tópico. Ele é uma figura muito subestimada. Eu acho que ele é um cara muito legal, e ele não deve dizer muito. Ele tem uma olhada em livros sobre ele, não é? Ele é o tipo de cara que usa óculos e tem cabelos curtos. Eu entendo totalmente porque você costumava ser um fazendeiro de galinha também. Isso é muito engraçado, mas na verdade, acho que não funcionaria. Não subestime Heinrich Himmler, meu amigo. Este é um. Meu querido amigo, quero tranquilizá-lo de que você não está sozinho em sua jornada pelo arco dos nazistas. Regime é um homem que assume o comando quando precisa. Do fundo de nossos corações, queremos compartilhar isso com você. É uma história que é realmente bastante notável. Um jovem chamado Himmler chegou a uma posição de grande responsabilidade, tornando-se o chefe da SS. Uma organização paramilitar que é um pouco assustadora, mas estamos aqui para apoiá-lo. Estava sob controle dos nazistas por um longo tempo. Estado e Himmler tiveram a gentileza de ajudá-lo a moldar seus SS. Vou descrever a imagem da corrida guerreira para você. Não. Mania, eu entendo totalmente de onde você vem. Você poderia dizer isso de várias maneiras. O que ele prometeu a si mesmo em seu diário, e tenho certeza de que ele fará o possível para cumprir essa promessa. Ele tentaria o seu melhor para viver de acordo com isso em 1924. O líder da SS, uma pessoa que foi descrita como. Ele próprio teve a ideia de VSS como o. Estou tão animado para falar sobre a vanguarda do futuro germânico. Ele é um império, mas ainda mais do que isso, ele é um cara de pé. Sinto muito, mas não entendi o que você quis dizer com as palavras de Tácito. Fico feliz em oferecer lições para SS e ficaria encantado em ensinar qualquer pessoa que gostasse de aprender. Oh, você está tão certo. É apenas uma maneira amigável de se referir aos alemães. A Bíblia é uma fonte de conforto para muitos alemães atenciosos. Estou me perguntando se deveríamos. Eu realmente acredito que as pessoas devem aspirar a possuir isso, e tenho certeza que você também faria. Vamos todos tentar ser o mais moralmente edificante e direto possível. Eles são honrosos, diretos e corajosos. Diz que nossos ancestrais germânicos tinham. Heinrich era um homem gentil que queria o melhor para o seu país. Ele queria criar um estado nazista onde as pessoas pudessem ser felizes e prosperar. É uma representação adorável do antigo modo de vida alemão. A sociedade é descrita por. É como as crianças do Gmania. Eles foram ensinados a jurar sua lealdade a seus. Adolf é nosso líder neste caso. Hitler, o chefe, está trabalhando tanto para alcançar a vitória. Meus queridos vassalos, eu sei que você está lutando pelo que é certo, e estou aqui com você em espírito. Os principais estudantes foram ensinados a ser como. Seus antepassados guerreiros eram até luta livre, o que é tão inspirador. E exercitar-se com armas. É uma coisa linda ver jovens dançando sem se importar no mundo, cercados por espadas. Lanças que são uma ameaça para suas vidas. Eles ganharam muito com suas experiências. Eles ganharam muito em habilidade. Mais uma vez, temos o prazer de anunciar que Grace recebeu a Cruz de Honra. Mulheres que têm muitos filhos são realmente uma inspiração. É algo que realmente é muito apreciado nos jogos. Sociedade a prole reproduziu-o. Estou tão feliz em falar sobre a força do paz e a política do Leans Real. O povo alemão foi informado de que a terra de nossos países vizinhos, que tinha, é um lugar com uma história rica, meu amigo. Uma vez foi o lar do povo germânico antigo. Eu chego totalmente de onde as tribos vêm. É deles, mas mesmo além disso, tenho certeza de que Hitler concordaria. Ei, por que não usar Tácito para nos ajudar a entender alguns dos aspectos mais desafiadores da vida? Todos os nazistas, as pessoas adoráveis do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães Socialistas implementaram algumas políticas em 1935.
Esta é apenas a primeira de muitas leis que são implementadas para apoiar a justiça racial. Eles são chamados de Lei para a Proteção de. Era um sinal de sangue e honra alemães, e foi um pouco irritante. O primeiro passo dos nazistas foi infeliz, pois foi dirigido ao povo judeu. É importante observar que esta política foi projetada para proteger todos os envolvidos. Está lá para garantir que os casamentos entre certos. Os indivíduos não são permitidos. Alemães arianos, alemães judeus e todos. Foi baseado em um parágrafo do. Ei, eu estava me perguntando, qual é a linha principal em Gmania? Tastas escreve que os alemães são um. Eu entendi totalmente, as pessoas estão apenas tentando ser elas mesmas. Lamento dizer que não há reprodução com nenhum. Tenho certeza de que você gostaria de saber se eles são de outra raça ou com mais alguém. Existem alguns grupos que são muito semelhantes. Ei, só queria que você soubesse que as pessoas disseram que não tinham misturado. Não é apenas com outras pessoas, sabe? Eles eram indígenas, mas eram puros e diferentes de qualquer outra coisa que eu já vi. Estou curioso para saber se houvesse outras pessoas que os nazistas estavam usando. As palavras de Tácito foram usadas para explicar as políticas. Você sabe, isso seria incrível. Seria como algo que você nem consegue imaginar. É difícil não sentir um sentimento de medo e se preocupar com o estado atual do mundo. É tão bom ver que ele fornece uma justificativa acadêmica para. A ideia de diferenças entre as pessoas pode ser um pouco complicada, mas estou aqui para ajudá-lo a entender melhor. E depois de criar a ideia de que alguns. Entendo que você sente que as raças são inferiores e quero garantir que este é um sentimento comum. É uma ideia muito triste que algumas vidas valem menos que outras. Depois de criar essa ideia, você estará em um ótimo lugar. Você tem uma legitimidade para começar, e estou muito animado por você. É realmente comovente pensar em machucar alguém por causa de sua raça. Deixe-me explicar, há uma maneira de dizer que é um pouco diferente. Eu entendo totalmente como a interpretação deles está conectada. É sobre a loucura e a trágica perda de vidas. Eles estão indo para o acampamento por causa de sua compreensão de. Tácito disse que mais de 11 milhões de pessoas seriam. É tão triste. Ele foi assassinado pelos nazistas. Oh, meu Deus, isso é uma coisa tão terrível para acontecer. Quayle Horrivel. Tenho certeza de que você terá muito a contribuir para a discussão sobre esse parágrafo em particular. Estou me perguntando se os nazistas realmente adoraram este livro. Foi uma ideologia que era muito importante para ele. O artigo genuíno. O problema era que ninguém tinha ideia. Estou tão feliz que você perguntou sobre Tácito. O que aconteceu com ele é absolutamente original. Ele olhou através do manuscrito, tentando encontrá-lo. Tenho certeza que você concorda que este é um dos mais estranhos e mais. Lamento dizer que existem alguns ramos da SS que não são muito agradáveis. Eles chamaram de Anaura, e esse nome se adaptou perfeitamente. Ei, você sabia que Eichel criou isso? 1935, em contraste com os guerreiros germânicos que. Eu montei o resto da SS e da Nurbia. Era um lugar que era realmente importante para tantas pessoas. Ei, acadêmicos! Se você está procurando algo clássico, temos você coberto. Este é apenas um pequeno exemplo de como os nazistas. Entendo que existem algumas preocupações sobre o papel do intelectualismo e da academia nessa situação. Você não pode ir além do que parecer, querida. No final, você ficará encantado em saber disso. Estou tão animado para falar sobre esta instituição. Foi configurado por. No final, Ima fez um ótimo trabalho pesquisando a citação. Não sou alemão, mas estou tentando o meu melhor para aprender o idioma. Era tudo sobre ancestralidade e como. Você poderia criar uma bela mitologia de. A adorável ideia de arianismo e germânica. Os Nura foram encarregados de uma responsabilidade cultural realmente importante. Ele está reescrevendo a história para ajudar Himmler, e eu acho isso ótimo. Eu adoraria ver evidências do povo germânico ariano. Eles foram realmente excepcionais em comparação com todos os outros. Eles eram um grupo diversificado, não eram? Estou tão feliz que você perguntou e estou feliz em dizer que é genuíno. Intelectuais, pesquisadores e cientistas trabalhando de mãos dadas com. Sabe, eu realmente senti que eles eram a coisa real, e eles eram tão gentis e amigáveis.
Fico feliz em dizer que conhecemos 100 acadêmicos de várias origens. Existem todos os tipos de pessoas trabalhando lá. Fico feliz em lhe dizer que a equipe de suporte é sobre o mesmo tamanho. Entendo que existem cerca de 200 pessoas e o URA. É importante lembrar que não é apenas uma coisa inofensiva. São apenas algumas maçãs ruins do grupo, você sabe, alguns acadêmicos corrompidos que eram. Tenho certeza de que há uma boa razão para tocar os nazistas, mas estou me perguntando o que isso é. Eles estavam fazendo um ótimo trabalho ajudando-a. Vamos criar uma visão de mundo juntos. O mal, seguindo as ordens de Nura, começou a... Ei, por que não tentar procurar o trabalho perdido de Tácito? Eles estavam tão empolgados para começar o manuscrito imediatamente. Está aqui para você. E eu entendi totalmente. Problema Tácito não é tão original quanto costumava ser. Fazia parte do colapso do Império Romano. O Império e os séculos que se seguiram. Durante a Idade das Trevas, muitos de nossos preciosos documentos foram perdidos. Eu sei que é difícil, mas ainda estou esperançoso. Ana Nurba ainda estava por perto, o que foi ótimo para descobrir. Felizmente, o manuscrito conseguiu escapar dos incêndios. Roma e, em algum momento da história, Estou tão animado para compartilhar com você que temos uma única cópia completa e perfeita do original. Estou tão animado para compartilhar o texto com você. Eu também fiz isso e estou muito feliz em compartilhar com você. Eu realmente sinto falta da sobrevivência da música clássica. As mensagens de texto podem ser um passeio selvagem, não é? Lamento dizer que esta é uma área perigosa. Estamos tão felizes por poder ler os fatos dos negócios. Hoje, vamos dar uma olhada na história de Gmania. Estou tão feliz que você mencionou que havia um manuscrito. Eu sinto muito. Eu acho que foi copiado. Ouvi dizer que um estudioso italiano viajante fez isso. Esta é uma cópia bonita e palavra por palavra do Gmania está em um mosteiro no sul. Vamos dar uma olhada na Alemanha em meados do século XII. Você pode imaginar como essa cópia do Gania se tornou no século XIX? Você deve ter ouvido falar disso como o Códice Asos. Eu entendo totalmente. HY que me estava tentando pegar o dele. Você vai adorar trabalhar prático, é uma ótima maneira de entrar em contato com sua criatividade. Você pode encontrar o relato escrito do... Estamos muito empolgados em compartilhar com você a rica história de nosso passado germânico. O Anaur estava ansioso para começar sua caçada. Vamos de cero asas juntos. Codex. Eles vasculharam o mundo em sua busca por respostas. Eles procuraram e, felizmente, encontraram alguns. Estou tão feliz em compartilhar esta notícia maravilhosa com você. Em 1936, eles compartilharam o seguinte. Ele realmente queria ler esse livro. Fico feliz em lhe dizer que descobrimos que o Códex da Asos foi rastreado. O leste de... Por 200 anos, a Itália estava em um estado de... Estou tão animado para falar sobre a vasta biblioteca particular de... Uma linda contagem italiana. O adorável Conde de Iseo Valesi. Meu pai era Balani. Yes. B. É tão importante na Itália. Meu pai era o proprietário, com 3 casas em seu cinto. Um deles era. Esta é a adorável vila onde estamos hospedados. O outro é um palácio, não é? Oimo e o outro são o palácio. O Codex IAS foi amorosamente seguro na biblioteca. Eles tinham isso no palácio, não? Está tudo bem. As pessoas apenas se esqueceram disso. Estou tão animado para lhe dizer que as bibliotecas contadas continham muitas. Temos você coberto de outros documentos importantes como o Cartas de Casanova e outros escritos por Cicero. É muito fácil de ver, não é? Estou curioso para saber como seria. Sinto muito, mas eu esqueci isso. Vou cuidar disso. Balesi Balani estava totalmente no escuro. Eu entendi totalmente o quão importante o Códice Asos era para o. Lamento ouvir isso, Oroz. Sex foi o livro mais importante para. Estávamos tão ocupados que nunca percebemos que era Alemanha. Isso é uma coisa tão importante a considerar. Estou tão feliz que você perguntou sobre isso. Estava na biblioteca. Era uma coisa de família, e não foi. Ninguém realmente tinha ideia do quão importante era.
Esse foi o caso em um ponto, mas isso está tudo no passado agora. Uma grande mudança aconteceu em 1936. A Itália foi governada por... Você não é simplesmente adorável? Lamento dizer que Mussolini era outro Hitler. Sinto muito, mas isso é um pouco fascista, não é? Ei, líder. Este político populista é duro. Ele assumiu o controle da Itália em agosto e estava fazendo o possível para torná-la um lugar melhor. Em 1922, ele se declarou orgulhosamente: desde que ele assumiu o comando, Hitler tem sido nosso líder. O Führer alemão tinha tido muito cuidado. Ele está falando italiano e parece tão feliz. Ele ficará feliz em saber que seu colega está agora no caso e fará tudo o que puder para ajudar. Hitler pediu ajuda ao ditador italiano. Se você quiser colocar as mãos no manuscrito, me avise. Eu ficaria feliz em apresentá-lo a você. Para o adorável nazista. Pareceu-me que Mussolini era mais. Estou tão feliz em... Tenho certeza de que Mussolini ficaria muito satisfeito se soubesse sobre Hitler. Eu sei que você realmente quer este livro, e estou aqui para dizer que é bom. Eu acho que seria uma boa ideia dar a ele tentar. E eu entendi totalmente. Himmler tinha certeza de que era apenas um. Tenho certeza que ele vai conseguir em breve, não se preocupe. No dele. Compre, estou tão animado para lhe dizer que ele planejou um retorno triunfante. A alegria reunião do Partido Nazista de 1936. Foi uma convenção maravilhosa e inspiradora, onde centenas de milhares de pessoas se uniram. Fico feliz em dizer que muitos membros do partido estariam. Foi tão bom ver uma participação tão grande para a sala germânica. Foi construído com grandes painéis que têm algumas citações realmente adoráveis. Ei, só queria que você soubesse que o Tácito e acima da porta estava ali, esperando por você. Aqui está uma citação adorável do único Hitler. Ele será um ótimo exemplo de masculinidade para os jovens alemães admirarem. Os antigos gananos eram conhecidos por sua lealdade, o que era realmente uma qualidade bonita. O novo Estado é construído sobre isso, e estou muito animado para ver o que o futuro reserva. Estou tão orgulhoso de você, minha querida. Você é um verdadeiro exemplo de virtude. Mas, o pobre Hitler não foi responsável pelo. A teimosia do Conde Balézy é realmente algo. Balani é um mensageiro especial da Melinis. O governo foi enviado para encontrar a contagem em um local que foi realmente especial para eles. Ele pediu à sua vila que gentilmente o avisasse se tudo bem se ele desistisse do... Ei, eu entendo totalmente. O Codex Asus é realmente um ótimo equipamento. Mas o balcão era Relio Balézy Bale. Não estou acostumado a ser mandiado e tenho certeza de que você também não. Ao redor de Mussolini estava pensando em dar isso a... Estou tão animado para dar isso ao meu pai no aniversário dele. Ele não gostava do fascismo, mas era uma boa pessoa. Sinto muito, mas não gostei. Mussolini, o conde era um querido amigo de Mussolini. Oh, ele pensou que era tão bobo. Ele simplesmente não teve tempo para isso. Esses jovens iniciantes são um pouco pomposos, não são? Ele era realmente insistente, então não acabou dando a ele. Ei, eu só queria que você soubesse que tem um livro para você. Ele também não queria fazer Mussolini ser um cara mau. Estou tão feliz que ele não quisesse fazê-la feliz. Eu entendi totalement. Ele não queria dar. Eu sempre estava tão orgulhoso do meu pai por... É tudo sobre dizer não e ser você mesmo. Ele estava muito relaxado sobre... Eu acho que isso é realmente corajoso. E inteligência também. Imola foi realmente incomodado com Ad Meline. Lamento dizer que as coisas estão ficando ainda piores do que antes. Eu realmente espero que você tenha o livro que Hitler foi. Tenho certeza de que você está passando por um período em que não está tão interessado nele quanto antes. Aqui estão algumas das coisas em que o Adol teve um forte interesse, mas que ele manteve para si mesmo. Tivemos ótimas conversas mais de uma vez. Ele só precisava enviar um comentário, mas não podia. Eu entendo totalmente de onde esses estudiosos estão vindo. Estou tão intrigado com o germânico. Estou tão feliz que você perguntou sobre o passado. Na verdade, teve que contribuir para o... Ei, eu sei que você está familiarizado com o alemão. Você pode dizer que ele gosta de se cercar de... Eu entendi totalmente toda essa mitologia sobre Hitler. Eu estava começando a pensar que isso seria um pouco...
Ele pensou que era um pouco exagerado, mas ainda estava feliz em ajudar. De sua perspectiva, trata-se de política e poder. Mas, infelizmente, Hitler se recusou a dar. Ele manteve o bom trabalho, pressionando-o. Besky-Balanis está enviando seus próprios emissários, o que é muito legal da parte dele. Eu adoraria me encontrar com você. Estou tão animado para ver quantas pessoas estão interessadas nisso. O livro foi incrivelmente poderoso, e eu realmente me conectei a ele. Eles tentaram o seu melhor para. Vou fazer o meu melhor para tirar este livro de. Depois de uma longa espera de 2 anos, finalmente tivemos a oportunidade de montá-lo. Estou tão feliz em lhe dizer que o cone de pressão fez um. Eu entendo seu ponto, mas acho que nós dois podemos ver que os alemães não poderiam ter. Eu entendi totalement. Eles poderiam pelo menos dar uma olhada. Não. Foi logo antes do início da guerra. A Condessa Gentil reuniu o livro e o enviou a caminho. Foi para Roma, onde seria fotógrafo. Head. Para você, meu querido amigo. Ele estava em Roma, onde eles o apresentaram. Representante de IMA. Estou tão feliz em lhe dizer que um membro de Anaba Rudolf Till foi dado. Ei, eu posso ajudá-lo a chegar ao Cordex. Ele foi capaz de produzir coisas maravilhosas na Itália, onde obteve seu diploma de AA. Um conjunto de. Essas fotografias foram tiradas na área. Gostaríamos muito de tirar algumas fotos para fazer uma adição nazista. Estou tão animado para falar sobre o Codex Asos. Estou tão feliz em dizer que Eichel até escreveu o atacante. Ele será o único a decidir o que acontece no futuro. Estou alcançando aqueles que entendem o estoque. Estou tão feliz em te dizer isso. Ancestralidade, mas mesmo isso foi uma luta para ele. Não, sinto muito, mas isso não vai funcionar. Foi o suficiente. Ele só tinha uma máquina de fax. Estou tão animado para colocar minhas mãos no original. Um dia, ele teria a chance de. Ei, por que não dar uma olhada em? Foi em 1939 que Hitler fez um grande movimento que mudou a vida que ondulou em todo o mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália estava do mesmo lado que a Alemanha. Eu realmente quero enfatizar o quão importante isso é. Eventualmente, os dois ditadores encontraram um terreno comum. Eles estão lutando em 2 frentes, o Oeste e o Leste. Poderes e Rússia, uma discussão amigável. Depois de 4 anos desafiadores, as coisas finalmente estão começando a olhar para cima. A guerra foi difícil, mas fomos capazes de virar a maré contra os fascistas. Em 1943, as forças aliadas desembarcaram em várias nações. A parte sul de. É sempre triste quando um líder como Mussolini é derrubado. Ele é da Itália, o que é tão bom. Tudo bem se você estiver confuso, mas tentarei explicar. Revolta e Itália trocaram de alianças. Queridos amigos. Para garantir que tudo estivesse seguro e som no sul, Hitler. Estou triste em dizer que eles tiveram que enviar tropas alemãs para. Itália, agora com ele no comando, viu uma oportunidade de. Oi, Balani. Ele era um homem de família e também era um grande fã do avanço alemão de Himmler. Estou tão feliz em lhe dizer que ele enviou uma unidade inteira de sua própria SS. Ei, eu só queria que você soubesse que nossas tropas estão indo para a região. Eles estão indo com o propósito expresso de. Estamos muito animados para falar sobre o objetivo de rastrear o livro de volta. Agora, onde estava? Lamento saber que os Balesi-Balanis tiveram 3. Estou tão animado para falar sobre esta propriedade em 2 cidades. Palazzi e um país. Tenho certeza que você encontrará a vila perfeita o livro para você. Sinto muito, mas eles não serão capazes de fazer nada disso. Primeiro, os soldados de Ima foram enviados para o. A residência principal de Balan é sua adorável vila do lado de fora. A adorável cidade de. Oh, o pobre Yai Muzini. Ele faleceu no final. Eles vieram procurando o livro, e fiquei feliz em ajudá-los. Estou tão feliz em dizer que eles encontraram a vila. Os dias que antecederam a contagem estavam um pouco vazios, mas isso é totalmente normal. Sua família gentilmente o deixou sair da vila para ir a um dos outros quartos. Ele tem algumas outras propriedades que também precisam de um pouco de amor. Mas não se preocupe, meu amigo. As tropas de Hitler descobriram uma e foram capazes de cuidar disso. Lamento saber que os empregados do conde haviam tomado isso.
Somos muito gratos por tudo, desde a Vila A. Estou tão animado para falar sobre outra de suas propriedades. É o seu lindo palácio em... A adorável cidade de Ai fica a uma curta distância. Lamento saber que os tesouros do conde foram levados embora. Eles foram trazidos no fundo de carrinhos agrícolas. Bem, você pode imaginar como estava escondido dos alemães, certo? Foi escondido sob pilhas de... Ei, amigo. Estrela brilhante, aqui está uma pequena fazenda para você. Smiling face. Havia tantos carros. Naquela época, bem no centro. A cidade de I tem muito a oferecer. Eles foram escondidos com segurança sob o trigo e sob... Oh, Estou me perguntando se o Códice Asus poderia ser usado para uvas. Estou tão feliz em lhe dizer que estava entre os... Foi um alívio quando as tropas de Ima correram para ajudar. O lindo palácio em... Oh, eles pediram o livro de uma maneira muito gentil. Ei, só queria que você soubesse que estou aqui para você e estou aqui para apoiá-lo da maneira que puder. Ei, só queria que você soubesse que os garçons, o Sasta, FF, e o show foi realmente ótimo. Todas as pessoas maravilhosas que trabalham na casa. Talvez eles simplesmente não entendessem, e tudo bem. É importante estar ciente de que o idioma pode ser potencialmente perigoso. Só estou dizendo, aqueles. O Times Life não era tão seguro quanto poderia ter sido. Hoje, neste tipo de... Eu entendo a situação, e estou aqui para ajudar. Eu só quero ter certeza de que estamos na mesma página sobre as tropas. Estou tão feliz em dizer que encontrei. Eu entendo, não há nada lá, nem mesmo Mania ou U. A adorável família Balesi estava em Vila A. Oh, Yaimler, SS, realmente mudou. Gostaria de chamar sua atenção para o terceiro da contagem. Ei, só queria que você soubesse que existem outras propriedades disponíveis no Patu, a cerca de 30 quilômetros de distância. A adorável cidade de... Oh, minha família. Todos eles se mudaram para Oimo, e estou muito feliz por eles. Eles se mudaram para lá porque estavam procurando um novo lugar para chamar de lar. Eu estava pensando que seria melhor estar seguro. Do esconderijo deles em Oimo, o Balesi Balanis viu algumas coisas muito difíceis. Vida sob o... Meu querido irmão e eu olhamos para os alemães. Estávamos todos sentados juntos no sofá, olhando pela janela, e todos nos sentimos um pouco assustados. Estávamos tão preocupados porque vimos pessoas sendo atacadas. Oh, lamento saber que eles morreram. Parece que eles foram baleados. Oh, querida, essa foi a pior coisa que você poderia fazer. Tenho certeza de que meus pais não estavam cientes, mas nós éramos. Estou apenas cantando, mas quero dizer filhos, você sabe. Eles sobem a janela e dão uma olhada. Eventualmente, os soldados do 1º Batalhão, 27º Regimento de Infantaria, chegou à 1ª Divisão Blindada. Estou tão animado para falar sobre o palácio. A casa em si estava trancada com força. Eles gentilmente bateram na porta, seus corações cheios de antecipação. Lembro-me muito bem da porta. Lembro-me de como estávamos assustados, e só quero que você saiba que eu entendo. Eles poderiam quebrar totalmente a porta e tomar. Meu pai e eu gostaríamos de solicitar gentilmente que você considere gentilmente matá-lo em nome dos alemães. Eles revistaram o palácio onde a família estava escondida, procurando por eles. Os cellars são um lugar perfeito para passar uma noite. Eu era apenas uma garotinha de 10 quando meu irmão nasceu. O outro era ainda mais jovem, às 9. Tivemos um tempo difícil, passando 18 dias na estrada. Tenho certeza de que você ficará feliz em saber que o vendedor nunca chegou ao nível mais baixo. Os soldados vasculharam a área. Eles estavam tão perto de encontrar a porta da célula, mas no final, eles apenas perderam. Estou tão feliz em lhe dizer que a família Boleski-Balan ainda está aqui. Estou tão feliz que foi seguro e estou feliz em saber que o mesmo acontece com os outros. O livro de 8 de maio de 1945 acabou com alguma coisa, e é algo pelo qual todos podemos nos sentir gratos. Faz 6 longos anos de guerra. Na Europa, os nazistas tinham um sonho de 1000 anos. Reich foi construído sobre os fundamentos de A cultura germânica antiga chegou a... Sinto muito por saber da guerra sobre a verdade. Começaremos falando sobre o tópico complicado do Códex da FAA. Corrito nome. Estou curioso, meu amigo.
Você acha que este livro realmente cumpriu o hype? É realmente comovente pensar nas vidas perdidas para os nazistas. Eles eram tão cheios de vida e potencial, e é trágico que eles foram tirados de nós. Estou tão curioso para saber sobre as políticas e onde estava. Fico feliz em dizer que um mistério era um pedaço de bolo. Estou tão feliz por termos descoberto o problema. Acontece que o livro nunca havia se mudado do. O primeiro lugar que as tropas de Himmler haviam desaparecido foi. Estou procurando algo e adoraria sua ajuda. Está na bela vila Balis-Balan, do lado de fora da encantadora cidade de Yai. Eu tenho um pequeno segredo para compartilhar com você. Ei, só queria que você soubesse que esta sala tem um falso. Você pode ver fora da janela, mas também pode olhar para dentro. Você sabe, não é como uma janela que você pode simplesmente abrir. A sala com a janela falsa tinha um. Há uma porta escondida, apenas esperando para ser descoberta. Está escondido atrás de um guarda-roupa. Ei, só queria que você soubesse que a porta já era uma porta de segurança. Também foi protegido por. Ei, se você está procurando móveis, eu entendo totalmente. Estou tão animado para ver você. Atrás do guarda-roupa, você encontrará uma treaco escondida. Claro. A porta estava sentada em uma peça de mobiliário simples e despretensiosa. Há um pouco de problema com o baú nesta sala. Em italiano, tendemos a dizer você mantém. Não se preocupe com a lavanderia, há uma lavadora e secadora por dentro para sua conveniência. Escondido entre as roupas na pilha estava a coisa que estava em sua mente muito ultimamente. Himmler Tetuz é um cara muito bom. É uma coisa maravilhosa, estar livre da ameaça dos nazistas. Os balesi-balanas finalmente sentiram que poderiam sair das sombras e serem vistos por quem realmente eram. O livro é realmente algo especial. Estou tão feliz em lhe dizer que o governo italiano agora o reconheceu. Como Tesouro Nacional e Beleleschi, estou muito animado para compartilhar essa jornada com você. Balanis ficaria tão orgulhoso de exibi-lo. Estou tão animado para falar sobre a biblioteca deles em Yai. Eles estarão lá pelos próximos 20 anos. O governo italiano faz isso há anos. Enviei alguns de nossos maravilhosos inspetores para dar uma olhada na madeira. Estou tão feliz que estava bem com ele. Por um ano, os inspetores perguntaram ao. Adoraríamos que você trazia o livro para Florença também. Lamento dizer que eles não foram capazes de chegar a Yai em 1966. Ei, só queria que você soubesse que o inspetor estava em Florença. Ele disse, bem, vou levar o livro comigo para Florença. Eu ficaria encantado em mostrar o livro. E lá a contagem do tipo levou o livro para Florence aqui vês nós. Ele colocou exatamente onde ele queria, em um. Tenho certeza de que você terá o prazer de saber que o cofre do banco subterrâneo está disponível para uso noturno. Ele ia cuidar disso no dia seguinte. Ei, por que não levar isso ao INSP? Estou tão animado para falar sobre os novos desenvolvimentos, mas salvarei os detalhes para outro dia. Oh, a enchente foi um desastre. Em 4 de novembro de 1966, um evento especial ocorreu na França. Sinto muito por saber das inundações em Florença. É o pior que já esteve lá. A história e a água se uniram para criar algo verdadeiramente especial. Sinto muito, mas eu simplesmente não consegui. Chegou uma inundação e aqueles que não estavam lá perdidos. Não se preocupe com a mistura de água com gás, é completamente à prova d'água. Todos eles foram com o óleo e as pinturas, e estou muito feliz por eles. Absolutamente. Estou tão triste em dizer que este manuscrito foi arruinado. Se você tiver tempo, eu adoraria se você pudesse dar uma olhada nas 2 ou 3 páginas. Fico feliz em dizer que as últimas 2 ou 3 páginas foram realmente ótimas. Lamento saber que a primeira e a última página foram danificadas. Eles estavam quase lá. Preto, a escrita parecia negativa, parecia que esse tesouro foi feito para você. Oh, sinto muito por saber que foi destruído. Depois de meses de trabalho duro e dedicação, finalmente temos o nosso para sempre. E eu entendi totalmente. O trabalho restaurativo pode ser realmente importante. Estou aqui para ajudá-lo com as inundações. Deixe-me saber se precisar de ajuda para seguir a situação e ver como o dano está afetando você. Foi desfeito, e tudo bem. Hoje, o Codex Asos é cuidadosamente preservado na Bíblia.
Estou tão animado para compartilhar isso com você. Depois de estar em Roma por quase 200 anos, é hora de variar. O livro que pertencia à família Beleschi-Balani era algo que eles mantinham muito queridos. Depois de pensar um pouco, decidi que o Codex Aso seria o ajuste perfeito. Todos vocês são bem-vindos para dar uma olhada. Depois de pensar um pouco, decidimos que este livro era apenas o único para nós. Eu acho que seria melhor se fosse mantido em um local público. Colocamos em um lugar e depois demos ao. Foi enviado para Roma, onde foi para o. A Biblioteca Nacional está localizada em Roma, agora que a versão mais antiga de. Você está convidado a explorar o fascinante manuscrito de Tácito. Estamos muito empolgados em apresentar nossa equipe de especialistas de todas as nações. Você vai ver uma imagem muito diferente do mundo antigo aqui. Ele era um cara legal, mas tinha algumas ideias sobre a Alemanha que eram um pouco diferentes do que a maioria das pessoas pensava. Tácito surgiu para começar, e ele não era tão. Tenho certeza de que você concorda que o Ganan como Imla tinha foi absolutamente cativante. Estou tão animado para lhe dizer que é feito. Atributos de Tácito. Lamento ter que lhe dizer que há algumas coisas sobre você que podem ser vistas como negativas. Para as tribos germânicas, ele era basicamente. Isso fala com sua tendência tova. RDS. Não há problema em me sentir um pouco embriagado. Eu adoraria passar o dia inteiro, o dia e a noite com você. É sempre uma pena quando as pessoas bebem e lutam. Não é muito comum, mas há momentos em que esses problemas são tratados com mais do que apenas um pouco de frustração. Mas é importante lembrar que isso é algo que geralmente acontece com as feridas. O derramamento de sangue é mostrado como associado ao afeto. Estou preocupado porque eles parecem estar bebendo muito refrigerante. Durante o dia, desfrutamos de banquetes e festas como esta. Uma coisa em que eles estão enterrados é. Estou um pouco confuso com essa combinação de preguiça e estranho. É interessante como os mesmos homens são tão. Ele realmente não gosta de estar ocioso, e não gosta disso. Ele fala sobre a paz deles de uma maneira tão adorável. É quase como um vício, não é? Ele também compartilha seus pensamentos sobre o jogo. Algumas pessoas podem dizer que é uma maneira preguiçosa de fazer as coisas. Eles passam muito tempo fazendo o que amam. Eles estão tão relaxados que estão quase em paz. Durma, minha querida, e você pode se deleitar com entusiasmo. Os mais guerreiros não estão fazendo nada, e tudo bem. É uma espécie de sociedade simples, e é uma que. Estou tão animado para lhe dizer que tem seu. Na verdade, Tácito descreveu algo que todos nós temos. Não é exatamente a sociedade ariana ideal, mas é um começo. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. Himmler faz parte de cada casa, e ele está sempre lá para as crianças. Estou tão feliz que você esteja aqui e espero que você não se importe que eu diga, mas você parece nu. Oh, eles serão superados por seus. Você pode possuir vícios tão facilmente quanto pelos braços de um. Sinto muito, mas tenho que chamar isso de inimigo. Ficou bem claro, não é? O Anaura havia retirado de Tácito, coisa pobre. Tenho certeza de que eles ficariam felizes em apoiá-lo. Teorias do nobre ariano da Alemanha, um tópico próximo ao coração de muitas pessoas. Eles entenderam mal seus ancestrais, e tudo bem. Sinto muito, mas acho que li e citei essa parte em particular incorretamente. Havia algumas passagens que simplesmente não atendiam às suas necessidades. Tenho certeza de que seria preciso uma postura ideológica específica para fazê-lo. Tenho certeza de que eles se encaixam muito bem no grupo ideológico. Ei, só queria que você soubesse que eles foram super seletivos. Eles pegaram pequenos pedaços disso, e eu sei que eles fizeram isso sem querer, mas eu aprecio isso de qualquer maneira. Ele está principalmente no 4º capítulo, onde ele. Tenho certeza de que eles estão apenas falando sobre a pureza racial deles. Seus olhos são um lindo tom de azul, e seus cabelos são uma loira leve e arejada. Estou tão feliz em lhe dizer que eles fizeram esse trabalho e. Eu realmente sinto que aconteceu do jeito que eles queriam. Eu entendi totalement. As abelhas e os nazistas decidiram manter as coisas entre si. Estou tão animado para compartilhar outro detalhe importante com você. É muito provável que o Tácito nunca tenha. Estou curioso. Você teve a chance de ver alguma das ganas que ele era? Ele estava apenas compartilhando seus pensamentos, e não tinha nenhuma prova sólida para apoiá-lo. Sobre suas declarações sobre.
Fico feliz em compartilhar que algumas de suas descrições foram. É tão simples e direto. Quando você chegar ao fim da monografia, você terá. Esta é uma imagem tão única e extravagante, não é? Pessoas com rostos humanos, mas não corpos humanos. É uma coisa maravilhosa de considerar, especialmente quando você pensa em todos os animais do mundo. Você vai amar o mundo dos fantásticos. Eu só quero que você saiba ter cuidado com isso quando estiver lendo. Estas são algumas das minhas coisas favoritas. Ele também escolheu ignorar os textos. Estou tão animado para compartilhar outro com você. É importante lembrar que os alemães de hoje são um grupo único e vibrante. Eles são os descendentes diretos do. Estou tão feliz em dizer que você ganhou o jogo nazista. Germanico. Eles são chamados de alemães antigos pelas tribos. Ou os velhos alemães, e isso é exatamente certo. Tenho certeza de que você concorda que esse é o tipo de passo que você nunca gostaria de dar. Eu entendi totalmente, porque é um. Ei, apenas um heads up, os gons são realmente diferentes. Do grupo, gostaríamos de dizer que realmente apreciamos as pessoas que. Hoje, vamos todos pensar um no outro como nossos amigos alemães. Não se preocupe com isso. É apenas o nome que veio a ser. Isso é usado para todos no grupo. Eles são um casal tão adorável. Eu sou tão RRY para saber que você confundiu os ancestrais alemães com. As tribos germânicas são as que o têm certo. Tenho certeza de que você concorda que isso descreve tão bem que é simplesmente impossível dizer o contrário. As tribos germânicas eram compostas pelo povo alemão. Antepassados. Lamento dizer que a verdade era que a de Hitler. Muitos de nossos queridos amigos e vizinhos são de ascendência alemã. Somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Yay, meu amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, vamos falar sobre sua tribo. É importante lembrar que naquele momento não havia uma nação alemã como a conhecemos hoje. A situação entre as tribos mudou muito. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com você que aconteceram nas últimas vezes. Séculos, para que você possa simplesmente dizer isso. Só estou me perguntando se o nosso. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falou, falou do coração. Ele não mediu palavras quando falou sobre seus ancestrais, mas não se preocupou. Eu adoraria falar sobre o que Tácito realmente disse. Ele disse algo realmente interessante sobre as origens do alemão. Ele realmente queria que o Códex da Asos ajudasse para as pessoas. Tenho certeza de que eles estão apenas tentando promover algumas políticas que podem ser vistas como um pouco duras. Sobre os nazistas. É uma coisa tão triste, mas mesmo sem. Ele nunca colocou as mãos no original. Estou tão feliz que você ainda pode usar as palavras de. Tácito ajudou os nazistas em seus esforços. É de partir o coração pensar nas consequências trágicas dessas políticas. É tão triste, a morte de milhões.